no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um manhwa onde a protagonista, após ser envenenada no comecinho da história, faz um contrato com um demônio para que esse demônio assuma o corpo dela e se vingue das pessoas que a prejudicaram durante sua vida e também causaram a sua morte. Só que a gente fica com uma pulguinha atrás da orelha se perguntando se a nossa protagonista merece ser vingada, já que a sua personalidade durante sua vida não era das melhores e ela tinha aquela pose mesmo de vilã. E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Luana e hoje eu trouxe um manhwa muito bom pra gente falar. Eu tava aguardando muitos capítulos serem traduzidos pra eu finalmente ir lê-lo e não passar muita ansiedade. E aí, quando eu fui ler, não adiantou nada porque eu queria mais capítulos e infelizmente não tem. E a história que a gente vai falar hoje se chama Contrato Asmodiano. Ele está com uns 42 capítulos traduzidos e essa quantidade é boa pra você ter uma noção sobre o que a história vai falar, se ela vai te agradar, se você gosta dos personagens ou não. Mas sendo direto ao ponto, a história é boa e eu vou te dar uma sinopse antes da gente conversar sobre alguns pontos que eu separei. A nossa protagonista é a Yuri. Ela é um demônio. Sim, eu falei que a nossa protagonista era a princesa lá, mas é um pouco complicado, né? Porque ela morreu já nos primeiros capítulos, acho que ela não dura nenhum capítulo. Então a nossa protagonista de verdade é a Yuri, que é um demônio. Isso é bastante interessante porque a gente vai brincar com a reencarnação de uma forma diferente, já que a Yuri, ela precisa que um humano a convoque para que ela faça um contrato e seja reconhecida no mundo dos demônios, sabe? Tipo, prova final, TCC. Então, a Yuri precisa, depois de toda a sua preparação, que algum ser humano, né, que alguma criatura queira fazer um contrato de alma com ela, até que ela escuta o chamado de uma princesa, que é a princesa Marianne, do reino de Pedin, ou alguma coisa assim. A Marianne tá chamando ela quando ela morreu envenenada. E aí a Marianne tá lá tentando invocar alguma criatura que a ajude a se vingar, e a Yuri escuta esse chamado e vai até a Marianne. A Marianne pede então que elas façam um contrato, né? Como a Yuri, né, se preparou por muito tempo pra esse momento, ela, claro, que vai aceitar. Só que o que a Marianne quer em troca de sua alma, né? Em troca de fazer um contrato ali, né, com um demônio? Ela quer que a Yuri entre dentro do corpo dela, né, se transforme na Marianne e se vingue utilizando o rosto dela, da sua madrasta, que foi a causadora do seu envenenamento. A Yuri, ela fica chocada, assim, porque ela diz que ela não sabe lidar em uma situação assim, que ela não estudou, ela não sabe o que fazer, porque seria muito mais fácil ela estalar os dedos, matar a madrasta dela e tá feito, entendeu? O contrato acabou. Mas não, a Marianne quer que ela se vingue usando o próprio corpo, né, da pessoa que tecnicamente deveria ter morrido nas mãos da madrasta. A Yuri, que quer muito ser reconhecida no mundo dos demônios, fecha esse contrato, só que como ela é, assim, primeira experiência, ela esquece até mesmo de pegar a garantia dela, que é a alma da Marianne. E aí, é aquele negócio, se ela não conseguir cumprir o contrato, a garantia que, né, as forças mágicas e os mundos, né, tem ali, o mundo dos demônios tem, é que se você não cumprir um contrato, você paga devolvendo a alma que você coletou. Se você não tem essa alma, você perde toda a sua magia e perde toda a sua vitalidade ali. E aí a Yuri tá em uma saia muito justa, porque ela não conseguiu nem pegar a alma do contrato, que era a coisa básica. Então ela tem que resolver essa vingança da melhor maneira possível, senão ela vai perder todos os seus poderes. E, né, incrível, assim. Já começa bem, né? Nossa, assim, o primeiro dia de trabalho já foi incrível. As duas firmam esse contrato, a Yuri pega o corpo da Marianne, volta à vida, né, como se, me recuperei de um veneno mortal, gente, tudo bem, próxima, já estou firme e forte, vamos continuar com essa guerra interna. A gente pode se questionar se a Marianne merece uma vingança, porque ela é malvada, ela é uma pose de vilã, porque a gente não entende exatamente o que está acontecendo naquela família. Então a gente tem questionamentos do tipo, o que é que aconteceu com a mãe da Marianne? Por que que existe esse atrito entre a Marianne e a Rainha Ofélia, que é a madrasta dela, a mandante do seu assassinato? Aconteceu alguma coisa ou foi apenas aquele negócio de vocês invadiram a minha família, você não é minha mãe? Então não sei exatamente, porque está no começo, né, da história, então esses questionamentos ainda precisam ser respondidos, na minha opinião, porque existe um atrito muito grande entre a Marianne e todos os membros da sua família. O seu pai ainda a favorece, ainda a Rainha Ofélia deixa isso claro, dizendo que ela não pode atingir
atingir a Marianne propositalmente ou de forma descarada, porque o rei ainda, né, gosta muito da filha, mesmo que ela tenha essa personalidade terrível. Mas eu acho que o ponto-chave, né, de toda essa vingança é porque que a Marianne agia dessa forma tão revoltada, briguenta, mal com todas as pessoas, e que era o motivo dessa revolta interna que ela tinha. Será que foi porque sua mãe foi assassinada pela Rainha Ofélia? É um ponto assim que você já de cara pode pensar. Não sei se o buraco é mais embaixo ou se é nisso, nessa superfície do tipo, foi vocês que causaram a morte da minha mãe, eu fiquei sozinha e agora eu odeio vocês. Ou se, né, assim, a merda é mais embaixo ainda, porque com certeza tem. Eu gosto da Marianne, não sei se gostaria tanto dela se fosse a verdadeira, mas a Yuri é perfeita, maravilhosa, você vai gostar muito dessa protagonista, porque ela tem atitude, ela tem, assim, um brilho, ela quer muito conhecer o mundo dos humanos, ela quer conhecer a cultura, ela gosta muito de espadas e de guerreiros e cavaleiros, e ela, sabe, tem aquele negócio assim, cara, eu tô aqui, vou aproveitar, não quero saber, eu sei que tem que me vingar, eu sei, mas eu quero ver o mundo, entendeu? Ela tem essa magia de querer conhecer as coisas, e eu acho muito incrível essa parte da história que te motiva, que fala assim, vamos conhecer o mundo juntos, então, porque você é uma personagem muito incrível e eu quero que dê tudo certo pra você e que você não perca seus poderes e consiga finalizar essa vingança. Os desenhos são muito bem feitos, assim, nossa, gente, tem histórias que se superam, as cores trabalhadas, os desenhos dos personagens, assim, é muito boa, muito satisfatório você ler uma história como aquela. Algumas que tem batalhas, que tem as questões de espadas e lutas ali. Essa técnica de movimento eu acho muito incrível quando bem aplicada e bonita, ela dá uma fluidez pra história. Quando você vê, você já leu vários capítulos e não é porque tem tanto texto, é porque tem tantas imagens que contam a história que você precisa, você não precisa ficar literalmente lendo. Muitas das vezes os desenhos nos revelam informações mais importantes e até mesmo diálogo, porque através dos desenhos a gente consegue ver as emoções dos personagens e isso é muito maravilhoso quando o artista te entrega o que você quer receber. Mas eu acho que o ponto que mais me chamou a atenção desse manhwa é o fato que a Yuri tem duas vidas. Quando isso vai influenciar no pensamento dela? Estou esperando esse momento que precisa acontecer. Uma hora essas duas vidas vão entrar em conflito e aí ela vai precisar escolher. Porque se você reparar bem, eu não sei se você já foi ler essa história, não é um spoiler tão grande, mas se você não quiser pegar nada, né, não fica aqui nesse vídeo. Mas enfim, a questão é que existem duas vidas no sentido de que a Yuri é um demônio. Então ela convive na sociedade dos demônios, ela tem uma família, ela tem uma mãe, um pai, ela tem, assim, amigos dentro do mundo próprio dela. Então as pessoas estão torcendo por ela, ela tem uma cena que ela vai em busca de ajuda desses amigos porque ela perdeu seus poderes e ela se dá conta que ela perdeu seus poderes, ela fica desesperada. E a gente vê lá que ela tem uma família, que ela se dá bem com aquelas pessoas e que ela gosta daquele lugar. Então existe essa vida dela, só que existe a vida que ela está construindo agora, como Marianne. Por quê? Porque lá ela faz amigos, lá ela encontra pessoas que ela gosta, ela encontra hobbies que lhe agrada, por exemplo, a questão das espadas, de treinar os seus guerreiros. E ela também conhece o Eric, que provavelmente é nosso protagonista masculino. Eu não sei ainda em que patamar está o desenvolvimento de um romance. Como ela tem duas vidas, é mais provável que o Eric se apaixone primeiro por ela do que o contrário. Enfim, mas ela tá criando uma segunda vida. Quando ela se vingar, essa vida terá chegado ao fim, porque não existe mais sentido em continuar sendo a Marianne. Uma vez se vingada, derrotou lá a Rainha Ofélia, ela pode seguir para o próximo contrato, ela pode voltar para sua terra de demônios e, né, se comemorar que ela conseguiu realizar o primeiro contrato dela e partir para o próximo, deixando a vida de Marianne como se ela tivesse finalmente falecido. E aí você para pra pensar, mas será que ela vai conseguir abandonar toda essa vida que ela tá construindo, todos esses amigos, todo esse amor que ela tá recebendo, sabe? Essa felicidade, essa coisa de explorar o mundo dos humanos como a Marianne. Será que ela vai querer deixar de lado isso? Ou será que ela vai lutar por essa vida? Vai viver todos os seus dias, né, como Marianne? Vai até mesmo se tornar a próxima Sucerana, superando os seus irmãos? Ou até mesmo vai se tornar uma princesa muito influente, mas eu espero que ela se torne a rainha mesmo, né? A pessoa que tem mais poder daquele reino, pra provar que ela era merecedora, mesmo quando as pessoas pensavam que a Marianne era só uma garota fútil que era revoltada com a vida. Só que
Outra questão é que se ela aceitar viver o resto da vida da Marianne, a Marianne vai morrer, o Eric vai morrer, todos ali vão morrer. Só que ela é um demônio, então ela vai voltar para sua antiga vida. E todas as pessoas que ela conheceu quando ela morrer, quando ela finalmente deixar aquele corpo, terão morrido. E ela ainda continuará jovem. Pararam pra pensar nisso? É um ponto assim que me deixa uma brecha no meu coração, que eu lembro dessa história, que eu fico pensando nela. Não é triste a gente pensar que se ela vai amar o Eric, se ela vai amar aquelas pessoas e vai vê-las morrerem e ainda vai ficar jovem, vivendo por vários anos, não é um destino cruel? Eu sempre falo que eu gosto de dramatizar as coisas porque eu sou escritora, então eu gosto muito dessa dramatização, dessa coisa de cenas tristes e que fazem você pensar um pouquinho mais sobre a história, deixar ela um pouco mais no seu coração. Porque assim, histórias que te deixam feliz, elas geralmente são mais esquecíveis do que as histórias que te deixam triste. A maioria dos manhwas que eu trago, eu sempre falo sobre os pontos negativos, os pontos positivos, o que você deve esperar na hora de ler uma história, se você vai encontrar coisas que vão te desagradar, então eu sempre deixo claro essas coisas. Mas Contrato Asmodiano é uma história que vai te agradar, assim, é muito difícil não te agradar essa história, porque tem tudo que a gente gosta, uma boa protagonista, um bom desenho, uma boa história, uma boa vilã, uma boa reencarnação, que na verdade não é bem uma reencarnação, mas é quase a mesma coisa, com uma pegada muito diferente, cheia de magia, cheia de descobrimento e ainda essa pontadinha de tristeza que vai te fazer pensar um pouquinho mais sobre essa história. Então vai ler, se você ainda não leu, se você ainda não estava convencido de ler essa história, pode apostar que ela é boa sim. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ficado comigo até o final dele, e eu vejo você pro próximo. Então eu fui!